Fala galera, tudo tranquilo? Questãozinha do Enem 2020, aplicação regular, questão 115, falando de eutrofização, galera, um processo clássico aí que rola, infelizmente, em muitos locais do nosso país. Aqui no Rio de Janeiro, cara, meu irmão, a UERJ cobra quase que ano sim, ano não, né, o processo de eutrofização na Lagoa Rodrigo de Freitas, gente. Então, assim, clássico dos clássicos. Vou ampliar, vou trabalhar aqui, pô, trouxe um esqueminha, mais um esqueminha que tá lá no meu perfil, né, no @QBioVestibular. Apareçam lá, meu irmão, tem muito resuminho, muito mapa mental, resumo, esquema, tudo que vocês curtem, beleza? Então não deixem de se inscrever aí, gente, né, dessa ajuda, essa força, meu irmão, importante que vocês mandem comentários, né, deixa aí um joinha, e meu irmão, vamos com tudo, porque esse ano é nosso. Pronto, galera, estamos de volta. A questão, cara, o enunciado é grande, tá? Vou lendo com vocês e a gente vai fazendo as devidas observações aí na questão da eutrofização. Então, ele diz que os pesquisadores coletaram amostras de água de um rio em pontos diferentes, distantes alguns quilômetros um do outro. Ao longo do rio, há locais de águas limpas, contém também locais que recebem descarga de esgoto, isso é importante, de área urbana e locais onde há decomposição ativa com ausência de peixes. Os pesquisadores analisaram dois parâmetros: oxigênio dissolvido, que ele chamou de OD, e demanda bioquímica de oxigênio, que ele chamou de DBO, em cada ponto de coleta de água, obtendo o gráfico. Então reparem que ele me deu aqui os pontos de amostragem, né? O 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, ok? E na legenda, ó, a gente tem aqui o OD, que ele chamou, né, o oxigênio dissolvido, e o DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio, que estão aqui, ó. Então reparem que no ponto 1, né, a gente tem um alto DBO, uma alta demanda e pouco oxigênio, beleza? Né? Esse aqui, ó, já mais baixa demanda, né? E também menos ainda o que, né? O oxigênio dissolvido. Tranquilo? Vamos lá. Então se segue aqui, mas vamos lendo já o restante para a gente já fazer as observações. O OD é proveniente da atmosfera e da fotossíntese que ocorre no curso d'água. E sua concentração é função das variáveis físicas, químicas e bioquímicas locais. A DBO é a quantidade de oxigênio consumido por micro-organismos em condições aeróbicas para degradar uma determinada quantidade de matéria orgânica durante um período de tempo, numa temperatura de incubação específica. Então vamos lá, olha qual o ponto que ele está pedindo. Ó. Qual o ponto de amostragem da água do rio, tá? Está mais próximo ao local em que o rio recebe despejo do esgoto. Beleza? Então tem que ter cuidado, tá? Porque ele comentou em 3 situações, né? Águas limpas, esgoto, né? Onde recebe descarga, e tem um terceiro local que muita gente confundiu, ó, locais onde há decomposição ativa com ausência de peixes, ok? Então estou caracterizando já um local um pouquinho mais distante, né, do ponto onde o esgoto está caindo, beleza? Então vamos lá, então, o que é eutrofização? Então, eutrofização tá relacionada a um processo que a gente comenta muito atrelando ao esgoto, que é exatamente o que está na questão, muita ideia de fertilizantes, né? Se fala muito do adubo químico, ok? E até mesmo efluentes industriais. Tudo isso aqui pode ser fator para alta da concentração de nitratos e fosfatos, principalmente, beleza? Tá? Normalmente são os pontos que a galera, né, se fala bastante, né? Fertilizante, né? Vocês, vão ter muitas questões falando disso, tá? Porque às vezes vocês ficam muito presos à região urbana, mas a gente tem também, tá, em locais rurais. Maravilha. Aumentou esses caras? Vamos fazer o nosso riozinho aqui embaixo. Olha o nosso laguinho, beleza? Então tem uma água aqui, bonitona, e tem
aqui um ponto em que o esgoto ele está, ó, caindo. E esgoto, gente, é matéria orgânica purinha, certo? Num início, né, num momento inicial, quem se amarra muito, né, são os fitoplânctons, ok? Lembra que micro-organismos que vivem na superfície dos oceanos ou até mesmo aí dos rios e lagos, né, são as microalgas, a gente chama de fitoplânctons, ok? Lembra, tem fito e zooplâncton, são os micro-animais, né? Quem curte muito o sol e esse bando de nutrientes, ó, são exatamente as microalgas que, meu irmão, vão se proliferar. Tá? Vão se proliferar muito. Então, ó, proliferação de algas fitoplâncton. Isso já tem uma consequência grave, que é o que chamamos de floração das águas. O que dificulta, gente, a passagem de luz e principalmente, ó, quem vive ali no fundo, cara, já vai ter um impacto imediato. Tá? Então, lembra que quem vive no fundo normalmente são os bentons. Okay? Então, as algas bentônicas, okay, já sofrem porque a água fica mais turva. Okay? E a gente já tem uma razoável diminuição da concentração do oxigênio. Ó. Então, tudo aqui, ó, seguidinho, como vocês curtem bastante, ó, esse resumão. Beleza? Então, aumenta a turbidez e diminui a fotossíntese. Isso já demanda a morte de alguns organismos, ok? Então, os organismos mais sensíveis normalmente já sofrem com a morte, né, com essa proliferação e uma razoável diminuição da taxa de oxigênio. Então, ó, morte de organismos, principalmente os bentônicos, beleza? Então, essa galera morre porque já tem alteração na concentração de oxigênio aqui dissolvido. Mas esse não é o grande impacto. Tá? A ideia é que normalmente quem se aproveita muito desse primeiro levante aqui de morte são as bactérias, ok? Então as bactérias que são decompositoras, porém nesse primeiro momento quem se prolifera muito são as bactérias decompositoras aeróbicas. Aí tá a zebra. Aí tá a zebra, filhote. Porque, ó, repara o seguinte, ó, proliferação de bactérias decompositoras aeróbicas. E aí, meu irmão, se você está falando de muita bactéria, olha o que aumenta aqui. Aumenta a DBO, ok? Então, aumenta a DBO, por quê? Porque é a demanda bioquímica por oxigênio. E aí, qual é o grande lance do aumento da DBO por esses micro-organismos? É a diminuição consequente, né, do oxigênio. Beleza? Então, meu irmão, aumentou a DBO, diminuiu a concentração do oxigênio. É isso que eu tenho que esperar, tá? Então, gente, o que acontece? Das regiões 1, 2, 3, 4 e 5, ok? Repara o seguinte, a 5, né, a DBO e o oxigênio dissolvido, né, estão próximos, tranquilo? A 4 também, beleza? E a 3 também, só que fica característico aí, né? Na verdade aqui o oxigênio dissolvido está até acima na 5, né? Da DBO. Então assim, a gente está caracterizando um local em que a gente não tem, né, um impacto, né, muito relativo do esgoto, né, que está caindo na região. No ponto 2, e aí que está o grande lance, né? A gente vai trabalhar com a ideia, ó, da DBO estando alta, mais alta, e o oxigênio dissolvido já muito aqui embaixo, beleza? Então, o que acontece, cara? Para você ter a DBO, né, elevada e um oxigênio dissolvido tão baixo quanto esse aqui, provavelmente essa região aqui ela já é a região que ele caracterizou aqui, ó, cadê, ó? Locais onde há decomposição ativa com ausência de peixes. Porque, meu irmão, aqui já zerou, tá? Já zerou. Repare que na 1, que seriam as duas possibilidades mais claras, ok? A gente tem ainda, né, a DBO bem elevada, ou seja, as bactérias aeróbicas ainda estão, meu irmão, né, em alta, que foi o que a gente caracterizou,
beleza? E aí, consequentemente, você vai chegar nesse estágio 2 aqui, tá? Com o futuro. Porque o grande problema, né, quando você diminui essa quantidade de oxigênio, você, meu irmão, vai estrangular, principalmente, né? A gente acaba se impactando mais com os peixes, né, e tudo mais, só que os organismos, de maneira geral, cara, eles ficam sem condição de sobreviver nessa região, beleza? Então, a gente tem a proliferação de bactérias anaeróbicas, tá? E a gente fala muito da morte dos peixes. Então, assim, dentro do que ele pediu, ok? Onde há decomposição, né? Desculpa, né? No esgoto, onde está recebendo despejo, tá? A região que mais se aproxima é a região 1, beleza? É a região 1. Então, só para resumir e fechar a ideia, por que não a 2? Porque a 2 ela já está numa condição total, né, anaeróbica, ok? Então, ó, ele caracterizou na 2 local onde há decomposição ativa com ausência de peixes, beleza? Então, das 3 regiões, ó, limpa, onde tem a descarga de esgoto, tá? E locais onde há decomposição ativa com ausência de peixes, a gente fica com a região 1. Então ficou a resposta a letra A. Maravilha? Então, galera, uma questãozinha boa, né, que deu aí para a gente revisar bastante esse processo que é importantíssimo. Infelizmente acontece muito no nosso país, né, pela pouca importância que a gente dá aos nossos rios, lagoas, beleza? Então, caiam dentro, porque é sempre uma chance grande de cair, não só no Enem, como em qualquer outra prova do nosso país. Valeu? Até a próxima!